Tem cada vez mais gente no Brasil recebendo a segunda dose da vacina e completando a imunização contra o coronavírus. Em São Paulo, por exemplo, a previsão é que a vacinação esteja terminada em todos os adultos até o começo de novembro. Logo, logo você vai estar com a sua vacinação completa, ou talvez até já esteja. Mas será que é só isso mesmo e tudo bem? Afinal, você deve ter visto por aí notícias sobre a terceira dose da vacina. A Alemanha, França, Israel, Estados Unidos e Reino Unido estão começando a aplicar essa dose de reforço para combater a variante Delta. E o governo do estado de São Paulo já anunciou que vai começar uma nova campanha de vacinação contra a Covid em janeiro do ano que vem. Ao mesmo tempo, a OMS se posicionou contra a aplicação da terceira dose e não há comprovação científica de que ela seja realmente necessária. Mas e agora? Quem está com a razão? Afinal de contas, você está imunizado com as 2 doses da vacina ou vai ter que tomar a terceira? A primeira coisa que você precisa saber é: as vacinas continuam protegendo contra a variante Delta. Em Israel, os dados oficiais mostram que a vacina da Pfizer oferece 93% de proteção contra casos graves e hospitalização causados pela Delta. E a AstraZeneca, segundo um estudo feito pelo governo inglês, alcança 92%. A vacina da Johnson & Johnson, que é de dose única, ainda não tem um estudo clínico focado na variante Delta. No final de julho, cientistas da Universidade de Nova York coletaram anticorpos de pessoas que haviam tomado uma dose da Johnson e constataram que esses anticorpos eram bem menos potentes contra a variante Delta. Por isso, os autores desse estudo chegaram a recomendar uma segunda dose da Johnson ou um reforço com outra vacina. Mas não existe uma conclusão sobre isso, porque um outro estudo apresentado pela Johnson & Johnson indicou que essa vacina continua protegendo contra a Delta, mesmo 8 meses após a aplicação. Na prática, as vacinas estão funcionando. Quer um exemplo? Vamos olhar 2 lugares dos Estados Unidos, onde a variante Delta já é dominante. Massachusetts, onde a maior parte da população já está vacinada, e a Louisiana, onde bem menos gente tomou a vacina. Em Massachusetts, onde 65% das pessoas já completaram a vacinação, o número de internações e mortes por Covid continua baixo, mesmo com a variante Delta. Já na Louisiana, onde apenas 38% da população está totalmente imunizada, as mortes subiram e a quantidade de pessoas hospitalizadas disparou, quase alcançando o pior momento da pandemia, em 2020. A diferença entre esses 2 estados é nítida e mostra bem como as vacinas protegem contra a Covid grave. Mas você deve estar se perguntando, e a Coronavac? Nessa semana foi publicado o primeiro estudo realizado na China que testa a Coronavac contra a variante Delta. Nele, a vacina demonstrou 77% de proteção contra a infecção e não houve nenhum caso grave de Covid, o que indicaria 100% de efetividade contra a hospitalização e morte. Mas nenhuma vacina é 100% eficaz contra nenhum vírus. Então esse resultado provavelmente se deve a uma limitação do estudo, que avaliou poucas pessoas durante um período relativamente curto, e na China, onde a variante Delta não se espalhou tanto quanto em outros países. Seja como for, ele é uma boa notícia. Mas a empresa chinesa Sinovac, criadora da vacina, tem sugerido que pode ser necessário tomar uma terceira dose da Coronavac para ficar protegido contra a variante Delta. Ela já mencionou essa possibilidade 2 vezes. A primeira foi no final de junho, quando um jornalista da agência de notícias Reuters perguntou ao porta-voz da Sinovac na China sobre a variante Delta. A resposta foi que a Delta reduzia um pouco a eficácia da vacina, mas que tomar uma dose de reforço da Coronavac aumentaria o nível de anticorpos contra essa variante. Depois, em 6 de agosto, a imprensa estatal chinesa noticiou que a Sinovac está desenvolvendo uma nova versão da sua vacina, atualizada contra a Delta, e também está testando doses de reforço da Coronavac atual como resposta contra a nova variante. Em 11 de agosto, cientistas chineses publicaram um estudo sobre essa dose de reforço da Coronavac.
O trabalho afirma, já no título, que as pessoas acima de 60 anos vão ter que tomar uma terceira dose da Coronavac para ficarem protegidas, mas não aborda outras faixas etárias, nem cita a variante Delta. Então existe uma indefinição sobre isso. Mas o Chile e o Uruguai decidiram se antecipar e já começaram a aplicar uma dose de reforço em todas as pessoas que tomaram Coronavac. E o detalhe é que essa terceira dose não é da própria Coronavac, é de Pfizer. Vale a pena abrir um parênteses aqui. Essa combinação de vacinas de marcas diferentes, que se chama vacinação heteróloga, tem sido bastante discutida na comunidade científica. No Brasil, como a vacina da AstraZeneca está em falta, o Ministério da Saúde autorizou a combinação. Quem tomou a primeira dose de AstraZeneca vai poder tomar a segunda dose de Pfizer, caso não encontre a AstraZeneca no posto de saúde. Há estudos mostrando que essa combinação com a primeira dose de AstraZeneca e a segunda de Pfizer é segura e gera uma maior proteção de anticorpos. Mas a OMS recomenda cautela com a mistura de vacinas diferentes, pois os estudos foram relativamente pequenos e acompanharam os voluntários por pouco tempo. Ainda é necessário fazer mais testes para ter 100% de certeza sobre a segurança e a eficácia da vacinação heteróloga. Seja como for, estamos falando de 2 doses. Isso não tem nada a ver com aplicar uma terceira dose de reforço, como vários países estão começando a fazer. São coisas diferentes. A OMS é totalmente contra a terceira dose. Ela argumenta que essas vacinas adicionais deveriam ser enviadas para os países mais pobres, onde a vacinação mal começou. Eles aplicaram só 1,5 doses a cada 100 habitantes, contra 50 doses a cada 100 habitantes nos países ricos. É uma diferença gigantesca. A distribuição das vacinas tem seguido uma lógica comercial e política, não sanitária. Os países ricos já compraram muito mais doses do que precisavam e estão comprando mais ainda. Em maio e junho, a União Europeia assinou contratos para adquirir mais 1,8 bilhão de doses da Pfizer e mais 150 milhões da Moderna. Isso dá mais 3 doses para cada habitante do bloco europeu, fora todas as que eles já tomaram. E os Estados Unidos já compraram 1,2 bilhão de doses até agora. São 4 doses de vacina para cada americano. Ou seja, está sobrando vacina nos países ricos. Israel, por exemplo, tinha 1,4 milhão de vacinas perto do vencimento, que iam ser jogadas fora. E foi aí que o país resolveu dar a dose de reforço, que está sendo oferecida para todas as pessoas com 50 anos ou mais. O Reino Unido, que recentemente abandonou as máscaras e as restrições sanitárias, também deve começar a aplicar o reforço em todos os cidadãos acima de 50 anos, a partir de setembro. Na Alemanha, a terceira dose também começa em setembro, mas vai ser só para idosos e pessoas imunodeprimidas, com doenças que enfraquecem o sistema imunológico. A França, que já oferece o reforço para esse grupo, pretende estendê-lo aos idosos, acima de 75 anos. E a Rússia e os Emirados Árabes vão oferecer reforço para todas as pessoas, sem restrição de idade, que tenham completado a vacinação da Covid há pelo menos 6 meses. Nos Estados Unidos, o reforço vai ser aplicado em todas as pessoas que tomaram a vacina há mais de 8 meses. Porque essa é outra questão em aberto. Quanto tempo dura a imunização contra o coronavírus? Vários estudos constataram que alguns meses após a vacinação, os níveis de anticorpos caem, mas isso é normal, é esperado. O sistema imunológico não fica produzindo um montão de anticorpos o tempo inteiro, a vida inteira. Ele faz isso em 2 momentos, logo depois que você toma a vacina ou quando entra em contato com o vírus. E tudo bem, é assim que o organismo funciona. Além disso, há estudos comprovando que todas as vacinas, inclusive a Coronavac, são capazes de construir a chamada memória imunológica, ou seja, preparam o organismo para que ele volte a produzir anticorpos contra o coronavírus em caso de infecção. Sabe quando você lê uma notícia dizendo que a terceira dose da vacina X aumentou muito os níveis de anticorpos? É a memória imunológica funcionando. O corpo produz mais anticorpos justamente porque ele lembra do antígeno,
que é a proteína spike, ou vírus inteiro inativado, dependendo da vacina que a pessoa tomou. Resumindo, só porque os seus níveis de anticorpos caíram, não significa que você esteja desprotegido, porque as vacinas também criam memória imunológica. O objetivo delas é esse, afinal. Mas então, se as vacinas continuam protegendo contra a variante Delta, e essa proteção aparentemente é duradoura, por que vários países estão aplicando doses de reforço? É que eles estão tentando fazer outra coisa, frear a transmissão da Delta na sociedade como um todo. Embora as vacinas continuem protegendo contra sintomas graves de Covid, elas não conseguem impedir a transmissão da Delta. Contra a transmissão, a eficácia delas é bem menor, de 40% a 60%. Pessoas vacinadas também podem pegar e transmitir essa variante. A vacina evita que elas tenham Covid grave, mas não impede a circulação da Delta na sociedade. E a terceira dose poderia ajudar a frear essa propagação. Ainda não há estudos comprovando isso, mas é provável que aconteça, porque ao aumentar a quantidade de anticorpos, mesmo que temporariamente, a dose de reforço diminui a chance da pessoa pegar e, portanto, transmitir Delta. Mas isso não tem comprovação científica até o momento. O principal motivo é que os países ricos estão com doses de vacina sobrando e procurando novas formas de aproveitá-las. Talvez nós até tenhamos de tomar uma terceira dose da vacina em algum momento no futuro, mas com o que a ciência sabe hoje e com as atuais variantes do coronavírus, a resposta é não. Se você tem o sistema imunológico normal, não é imunodeprimido e tomou Pfizer ou AstraZeneca, não precisa de terceira dose. Elas continuam oferecendo alta proteção. A Johnson e a Moderna também demonstraram isso em testes de laboratório. E a Coronavac também mostrou resultados promissores, ainda que somente na China, onde a variante Delta não se espalhou tanto quanto no Ocidente. A resposta definitiva virá com o tempo, nos próximos meses. Se o número de hospitalizações e mortes por Covid entre vacinados começar a subir muito, será um sinal de que as vacinas estão perdendo força. Mas, por enquanto, não é isso que tem acontecido. Nas regiões onde há bastante gente vacinada, inclusive com a Coronavac, o índice de óbitos não está disparando, mesmo com a variante Delta. Em suma, as vacinas estão funcionando e não há motivos para pânico nem desespero. Se você tomou a vacinação completa, está muito mais protegido do que antes. Mas continue evitando aglomerações e usando máscara, porque nenhuma das vacinas dá 100% de proteção, tem muito coronavírus circulando por aí e também tem muita gente que ainda não está totalmente vacinada. A maioria, aliás, 70% dos brasileiros já receberam a primeira dose da vacina, mas só 22% tomaram a segunda. Se cada pessoa fizer a sua parte, a vacinação cobrir toda a sociedade, ou quase toda, e o vírus não sofrer mais nenhuma mutação catastrófica, nós vamos vencer a pandemia. Já dá para enxergar a luz no fim do túnel. Mas para chegar até ela, primeiro nós temos que atravessar o túnel e chegar vivos do outro lado. Então, cuidem-se. Um abraço e até o próximo vídeo.